A virada de chave que vai te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Pois é, essa é a nossa aula de hoje. Vocês sabem que eu adoro falar sobre esse assunto. Não porque dinheiro seja a coisa mais importante. Não, dinheiro não é a coisa mais importante. Mas é muito interessante quando você vê mestres como Jesus Cristo, quando você olha a carreira de Jesus, falada aí nos evangelhos, você percebe que ele falou mais sobre dinheiro, sobre riqueza e sobre abundância, mais do que falou sobre amor, sobre espiritualidade, sobre religião, enfim, até porque ele não falava sobre religião, não é? Então, dinheiro não é a coisa mais importante, amiga. Repete comigo: dinheiro não é a coisa mais importante. Mas ele tem o seu lugar de importância, não é verdade? Então, essa nossa aula de hoje é sobre isso. E antes da gente mergulhar nessa aula de hoje, eu preciso pedir para você fazer algumas coisas. Então, talvez se essa seja a sua primeira vez aqui, você não sabe. Mas a partir desse momento você vai saber. O YouTube exige algumas coisas importantes para que ele continue mostrando conteúdos como o meu para você. Não basta só você estar aí inscrita no canal, não. Isso não é o suficiente. E muitos de vocês têm reclamado de que quando eu posto vídeo novo, que é quase todos os dias, você não recebe a notificação. Então é importante que você tenha certeza de estar inscrita, dá uma olhadinha aqui para ver se você já se inscreveu. Você ative todas as notificações, mas só isso não garante que os algoritmos entreguem os meus conteúdos para você, tá bom? Isso te ajuda inclusive para outros canais que você também está inscrito. É importante que você curta o vídeo, se fizer sentido para você, tá bom? E é muito importante que você deixe pelo menos um comentário. Algo simples, nem que seja um coraçãozinho. Isso vai fazer com que os algoritmos entendam que esse tipo de conteúdo nesse canal é legal para você. E aí tem mais chances dele mostrar conteúdos meus e quando tiver vídeos novos ele então vai te notificar. Combinado? Então aproveita esse tempinho e faça isso agora. Muito importante. Pois bem, a virada de chave que me fez resolver os meus problemas financeiros. Você sabe que teve uma época na minha vida que eu estava devendo até a minha alma. Ai, gente, como é humilhante a gente não ter condições de viver com dignidade, não é? A gente ter que vender o nosso tempo, os nossos sonhos por um salário. Eu sei que muitos de vocês me assistindo, você está nessa fase na sua vida e tudo bem. Não é vergonha nenhuma você entrar nessa. A vergonha é você permanecer. Eu falo o seguinte, que de repente nascer pobre não foi sua culpa, tá bom? Agora, continuar pobre, continuar devendo, continuar na escassez e na pobreza, aí sim é tua culpa, não é? Então, quando você entende isso, a coisa muda. Tudo começa com a gente e tudo termina com a gente. E é muito importante a gente mudar a nossa mentalidade, ou seja, a maneira como a gente vê, a gente pensa em relação a esse assunto. Já que a gente está falando de dinheiro, sobre dinheiro. Dinheiro ainda é tabu, tem gente que prefere não falar de dinheiro. Tem gente que se ofende quando alguém como eu fala de dinheiro. Tem gente que é racista e preconceituoso e acha que pessoas como eu não devem falar sobre assuntos que a gente ensina aqui, não é? É o padrão, não é? Você não vai ver muitas pessoas como eu falando sobre essas coisas. Que bom que a gente pode fazer diferente e pavimentar o caminho para tantas outras pessoas. Eu me sinto muito grata de ser pioneira nisso. Pois bem, amiga, uma coisa que eu aprendi com a metafísica do dinheiro, da qual eu sou a idealizadora e facilitadora desse treinamento há muitos anos, é o seguinte. Primeiramente, você precisa mudar a sua mentalidade, a sua percepção em relação ao teu problema financeiro. Conversa comigo nos comentários. Você está endividada? Ou de repente você não está endividado, mas o dinheiro também não está multiplicando. Talvez você não esteja endividada, o dinheiro até esteja entrando, mas você não consegue sair daquele platô, sabe? Parece que tem um teto de bronze sobre a sua cabeça. Você só chega até ali e dali você não passa. Eu aprendi que tem a ver com a nossa mentalidade, a nossa programação
mental em relação a esse assunto. As coisas que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos ancestrais, da sociedade, então tem a ver com as nossas crenças, os nossos modelos de dinheiro. Mas veja só, a grande virada de chave é quando você entende isso. Então, primeira coisa, preste atenção e anote no seu caderno, que é muito importante. Se você está passando por problemas financeiros, deixa aí nos comentários se você está. Primeira coisa é mudar a sua percepção, repete comigo, percepção em relação a esse problema financeiro. Se o seu problema, repete comigo, se o meu problema é financeiro, eu não tenho um problema, eu tenho uma dívida e dívida a gente paga. Deixa respirar, não é? Deixa a gente respirar um pouco, Raquel Menezes, espera aí. Volta. Amiga, a primeira coisa que eu mudei, e quando eu mudei, tudo mudou, é a minha percepção em relação a esse lance de problemas financeiros. Não tem essa de problema financeiro, não é? Se o problema é dinheiro, se o problema é financeiro, você não tem um problema. Você tem uma dívida, talvez, e dívida a gente paga. Sabe o que é um problema? Um problema é você ter um filho doente. Isso é um problema. Eu sei porque tem muitas alunas minhas que vieram treinar para ter um pouco mais de paz, para conseguir se centrar, para então poder lidar com realmente o que a gente chama de problema. Um filho que está doente, um filho que está nas drogas. Você já teve, ou você tem, ou conhece alguém que tem um filho que está nas drogas, que se enveredou por esse submundo das drogas, dos vícios, não é? Talvez o alcoolismo ou jogos. Isso é um problema. Você ter um parente, um amigo no leito de morte, talvez seja um problema, não é? Isso é um problema. Agora, você ter questões financeiras, isso não é um problema. Então, já mudou aí, já muda tudo. Não, eu não tenho um problema, eu tenho uma dívida, e dívida a gente paga. Não é? Tem uma situação aqui financeira, a gente vai resolver. Então, a gente já muda aí. Você está entendendo a diferença? Agora, uma outra coisa muito legal, muito importante. Olha só, falando de mudar a mentalidade, mudar a nossa percepção. Porque é a nossa percepção que vai criar a nossa realidade. Pois é. Então, eu já percebi diferente. Legal. Já resolvi bastante coisa. Agora, a próxima coisa. Olha só. Uma outra maneira de pensar. E se esse problema, na verdade, fosse uma grande oportunidade? Eu sei que parece meio clichê, né? Mas não é. Quando eu analiso a minha vida, e olha que eu já falei diversas vezes em diversas coisas, de diversas maneiras. Eu tive que ressignificar o fracasso, porque eu achava que eu era o fracasso ambulante. Sabe aquela, assim, o fracasso em pessoa, que tudo que tem que dar errado com aquela pessoa? Eu me senti assim durante muitos anos da minha vida. Aí eu tive que reprogramar a minha mente para começar a pensar de forma diferente para quebrar aquele ciclo da miséria, da pobreza, da falta, da vergonha na minha vida, da humilhação, amiga. Humilhação. Pois é. Amiga, e aí, olhando para o meu passado, e vocês me perguntaram, me pediram para falar sobre isso, eu vejo que a minha grande virada de chave começou com a maneira diferente de pensar em relação aos meus problemas, entre aspas, financeiros. E comecei a encarar esses problemas, eu comecei a ouvir grandes pessoas, grandes mestres, e eu falei assim, eu vou começar a colocar em prática o que essa pessoa está falando. Né? Naquele primeiro momento, eu lia livros, eu ia a palestras, eu não tinha condições de ter um mentor, eu não tinha esse lance de treinamentos online que você pode fazer do conforto da sua casa como temos hoje. Não tinha isso. E eu nem tinha condições para fazer isso ainda. Mas eu comecei a ler os livros, a ouvir as palestras, e eu falei assim, eu vou começar a aplicar direitinho. E quando eu ouvia um desses mestres falando, na verdade, os nossos maiores problemas podem ser as nossas maiores oportunidades. Primeiro, eu achava que aquilo era um absurdo, que aquele cara estava falando, aquela mulher estava falando, não é?
Mas aí depois eu falei assim, e se for? E se realmente a minha grande oportunidade está escondida aí nesse que eu acho que é um problema? E aí eu comecei a mudar a minha mentalidade em relação a isso e comecei a encarar os problemas como grandes oportunidades. E aí eu percebi que dentro daquele problema podia estar uma grande chave de grandes mudanças. Maneiras diferentes de fazer, aprender novas habilidades, aprender a pedir e receber ajuda, e assim foi. Então eu quero que você pense aí no que você chama seus grandes problemas financeiros e veja, e se eu começar a encarar esses problemas como grandes oportunidades? Muitas vezes, gente, a gente fica numa situação meio adversa porque a gente se recusa a pensar de forma diferente, de buscar novas maneiras de fazer um negócio, de buscar outros negócios. Tem gente que está vendo que dia a dia o negócio vai diminuindo, mas não muda de ideia, não muda de direção, não é? Não pensa assim, puxa, o que essa situação está querendo me dizer? Olha aí, fica aí um insight para você, uma pergunta ótima de coaching. O que essa situação está tentando me dizer? Talvez esteja tentando te dizer, muda a sua maneira de agir, muda a sua maneira de lidar com as pessoas, muda a sua maneira de pensar. Porque se eu faço sempre as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é o mesmo que insanidade. Albert Einstein disse isso. E muitas vezes a gente quer fazer a mesma coisa do mesmo jeito, só porque funcionou há 10 anos atrás, o ano passado, não significa que vai funcionar de novo. O mundo está mudando e está mudando muito rápido. Se você não se ajustar, se você não aprender novas maneiras de fazer as coisas e deixar ir do seu ego, você vai ficar para trás. Esse é o segredo. Ao longo dos anos eu precisei me reinventar, porque a cada nova fase minha era exigido uma nova versão minha. Olha que legal. Então a cada fase sua vai ser exigido uma nova versão sua. Ponto final. Então eu precisei me reinventar, primeira grande mudança na minha vida foi deixar de fazer apenas no presencial para ir para o online. Isso aconteceu em 2013. Não é? Tinha muitos anos, mais de uma década, 15 anos praticamente, que eu estava fazendo palestras presenciais. Eu só sabia ensinar de forma presencial, não é? A gente de vez em quando fazia um vídeo ou outro, mas não era nada assim digital não, amiga. Aí eu precisei ver, eu percebi que o mercado estava mudando. Eu tive medo. Ai, gente, como eu tive medo. Eu não sabia como fazer. Os meus primeiros vídeos foram péssimos. Não é? Mas eu me celebro por ter persistido, por ter ido aprender como usar uma câmera, como fazer, como editar. Eu tive que aprender tudo isso sozinha, não tinha quem me ajudasse a fazer isso. Eu tive que me ensinar, eu tive que aprender novas habilidades, ou então eu teria ficado obsoleta. E ainda estou me reinventando. As coisas estão mudando muito mais rápido e eu preciso ser rápida nas coisas que eu preciso aprender. E você é igual. Então, assim, a grande virada de chave é essa. É encarar os problemas como grandes oportunidades, entender que se o negócio é dinheiro, se o problema, entre aspas, é dinheiro, eu não tenho problema, eu tenho uma conta. E conta a gente paga. Fez sentido para você? Eu amei essa aula. Amei essa aula porque eu sinto que eu estou falando com muita gente que está aí perguntando, gente, eu não estou conseguindo ver uma saída. Você não está conseguindo ver uma saída porque você está procurando a saída no lugar errado, eu já te falo. Eu achava que a saída estava fora de mim. Eu achava que a solução estava com uma outra pessoa. Ou seja, eu estava terceirizando a minha abundância, a minha liberdade financeira, a minha liberdade no geral, a minha felicidade. Será que não é o seu caso? Você está procurando a saída no lugar completamente errado. Eu descobri que a saída é sempre para dentro, amiga. E tudo isso que a gente ensina aqui no canal, e eu ensino dentro da metafísica do dinheiro, é para fazer você enxergar as inúmeras, infinitas possibilidades de saída que estão dentro de você, foram colocadas lá pelo Criador. Assim ninguém rouba você. Eu acho tão lindo isso.
E eu sei que eu poderia ficar falando aqui mais 1 hora. Né? Tem gente que fala assim, nossa, Deus está brincando de esconde-esconde comigo. Não está, não. Ele colocou todos os recursos dentro de você, porque assim ninguém te enganaria, assim ninguém te roubaria. Mas você muitas vezes se permite ser enganado porque você não quer fazer o trabalho interior. Você quer algo rápido, mágico, que te tire da situação que você se colocou, não é? Pois é, essa é a grande virada de chave. Aí eu fiquei com o meu processo. Um dia assim e o outro também. Comecei a trabalhar na minha mentalidade, deixei ir daquela mentalidade de pobreza, porque muitas vezes a gente sai da favela, a gente sai do cortiço, mas o cortiço não sai da gente, a favela não sai da gente. Eu vi muitas pessoas assim, não é? Então eu tive certeza de que não só sairia do cortiço e da favela, mas eu deixaria a favela e o cortiço saírem de mim, mudando a minha mentalidade, a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de pensar, de sentir e de agir em relação ao dinheiro, em relação à riqueza, em relação à abundância, não é? E encarar os problemas como grandes oportunidades. Amiga, vou te dizer, é a coisa mais fácil do mundo, não é porque a gente não foi ensinado a isso. A gente não foi ensinado a fazer nada, a gente foi ensinado a ficar esperando que um salvador externo venha e ele não resolva todos os nossos problemas. Então a gente tem um pouco de dificuldade e até de resistência. Mas uma vez que você comece a se entregar ao processo, abraçar o processo, ficar com ele e entender que, olha, a cada nova aula da Raquel, a cada novo livro que eu leio, a cada treinamento que eu faço, eu estou investindo no meu futuro. E o meu futuro, ele é garantido e ele é brilhante. Aí a coisa muda. Me fala uma coisa, como essa aula falou ao seu coração? Quais foram as grandes viradas de chave da sua vida? Conversa comigo nos comentários, vamos nos ajudar nessa comunidade maravilhosa, global. Vamos continuar esse nosso bate-papo maravilhoso nessa aula? A gente continua nos comentários, conversa comigo. Qual foi a virada aí para você em assistir essa aula de hoje? O que você leva dessa aula? Conversa direitinho comigo nos comentários, tá bom? Um beijo grande no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Axé.